porque um avião de pequeno porte acaba de cair no estado da Flórida. Morreram 3 pessoas. Nosso correspondente Eliseu Caetano tem as informações. Eliseu, conta aí como foi esse acidente, o que aconteceu, o tempo tá ruim? Ô, Capês, o pior é que o tempo não tá ruim aqui no estado da Flórida não, viu? Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto aqui dos Estados Unidos. Nesse momento, 1h da tarde com 50 minutos aqui na costa leste. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida, 20 graus Celsius, uma sexta-feira ensolarada, com momentos entre nuvens. E a gente registra aqui nos Estados Unidos o segundo acidente aéreo em menos de 24 horas. Ontem, como a gente acompanhou também aqui na programação da Jovem Pan, um helicóptero caiu, dizimando uma família espanhola que visitava Nova York, lá no Rio Hudson. E hoje, ainda há pouco, agora no início da tarde, um avião de pequeno porte que transportava 3 pessoas caiu entre a rodovia 95, a rodovia 95, Capês, é a maior do estado e a maior, se não uma das maiores, ou se não a maior, melhor dizendo, do país. Só para a gente ter uma noção da importância da rodovia 95 por aqui, ela sai aqui do estado da Flórida, que fica no sul do país, e vai até o norte do país, numa reta só, passando lá por Connecticut, Nova York, chegando em Massachusetts, terminando lá no Maine. É uma rodovia muito importante, é uma rodovia que quando para, realmente causa ali um caos, não apenas na economia daquele estado, daquela cidade em questão, mas também dos estados vizinhos. E agora vem essa informação que já é oficial, as imagens inclusive impressionam, Capês. Esse avião de pequeno porte caiu ainda há pouco, os 3 ocupantes da aeronave infelizmente não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Esse acidente ainda causou o ferimento de um outro homem, uma 4ª pessoa. Ele estava passando de carro, o carro dele foi atingido pelo avião, pegou fogo e o rapaz sobreviveu. Seria um homem que, de acordo com as autoridades, teria sido socorrido para um hospital aqui da região. Ainda não se sabe o estado de saúde dele. Essa cidade, Boca Raton, onde aconteceu este acidente, Capês, fica a cerca de 20, 30 minutos daqui de onde nós falamos, de Fort Lauderdale. E é uma cidade muito conhecida por ser santuário de imigrantes brasileiros. Exatamente isso. Lá vive uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos. Cidade de Boca Raton, que fica ao lado de Deerfield Beach, de Pompano Beach. Essa região é uma região muito conhecida no mundo inteiro por abrigar centenas de milhares de brasileiros. A gente ainda não tem a confirmação se tem algum brasileiro envolvido nesse trágico acidente, mas segundo a Administração Federal de Aviação, a FAA, esse avião modelo Cessna 310 havia decolado do aeroporto de Boca Raton com destino ao aeroporto internacional de Tallahassee. Tallahassee é a capital do estado da Flórida. Ainda de acordo com as autoridades, o avião apresentou problemas mecânicos e o piloto pediu para retornar. Imagens mostram os destroços espalhados por uma estrada e também perto ali de uma linha de trem, enquanto as equipes de resgate tentam aí combater as chamas causadas por essa explosão. O chefe assistente do Corpo de Bombeiros da cidade de Boca Raton, Michael LaSalle, confirmou ainda há pouco a morte dos 3 ocupantes da aeronave e relatou que um homem que dirigia pelas proximidades foi atingido, portanto, pelos destroços e pelo fogo. E por causa disso, ele bateu o carro em uma árvore. E o LaSalle ainda explicou que esse motorista foi socorrido e ainda não se sabe o estado de saúde dele. Diversas testemunhas relataram ter visto o avião voando, Capês, em baixa altitude antes de cair. Algumas pessoas também relataram que o avião chegou a raspar o topo de um edifício antes de explodir. Com o impacto, uma coluna de fumaça preta pôde ser vista de longe e o acidente causou aí o fechamento de vias importantes aqui da Flórida, como, por exemplo, a Military Trail e o viaduto da Interstate 95 na altura de Boca Raton, que é essa rodovia que é a maior do estado da Flórida e uma das maiores do país. O aeroporto de Boca Raton, Capês, agora também chega essa informação, ficou fechado, inclusive está fechado ainda neste momento, deve reabrir aí nas próximas horas, de acordo com as autoridades. O serviço ferroviário da Tri-Rail foi interrompido também, viu, entre as estações de Deerfield Beach e de Boca Raton. Deerfield é essa outra cidade que eu te falei, que é uma cidade santuário de brasileiros por aqui.
Um serviço de ônibus foi ativado pelas autoridades para o transporte emergencial de passageiros, já que a rodovia está fechada, o aeroporto está fechado e o transporte ferroviário também está interrompido. O jeito é pegar vias internas e, por isso, esse transporte emergencial. O prefeito de Boca Raton também acabou de falar para a imprensa, o Scott Singer, e ele classificou o acidente como uma trágica perda de vidas e expressou solidariedade às famílias das vítimas. O caso, assim como o do acidente de ontem, Capês, vai ser investigado pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança no Transporte. Mas aí a gente tem uma questão, Capês. Ambas as autoridades que cuidam dessas duas agências federais de aviação aqui nos Estados Unidos estão hoje, neste momento, enquanto a gente está aqui ao vivo, lá em Nova York, onde começaram as investigações das duas agências com relação à queda daquele helicóptero ontem, que a gente acompanhou aqui também. Em menos de 24 horas, como eu disse, 2 acidentes aéreos foram registrados aqui nos Estados Unidos. E nas redes sociais da Jovem Pan, a gente tem uma matéria, Capês, muito interessante, contando a história, identificando as vítimas do trágico acidente de ontem lá em Nova York. Esse helicóptero caiu por volta do mesmo horário do acidente do avião de hoje aqui em Boca Raton e, infelizmente, vitimou uma família inteira. Era uma família espanhola, estava de férias nos Estados Unidos. O helicóptero levava o Agustín Escobar, a esposa dele, Mercy Cambubre Montal, e os 3 filhos do casal, de 4, 5 e 11 anos. O acidente de ontem também, infelizmente, vitimou o piloto de 36 anos. O Escobar, ele era CEO da Siemens Mobility e ex-presidente da filial espanhola da empresa de tecnologia. E nas redes sociais da Jovem Pan, a gente conseguiu uma foto do último registro feito pela família minutos antes do helicóptero decolar. Na verdade, foi uma foto feita com um helicóptero ao fundo, quando eles estavam se preparando para fazer esse voo lá em Nova York, que infelizmente fatalizou toda a família, vitimou toda essa família. Lá em Nova York, o espaço aéreo já foi reaberto em Manhattan, mas aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, ainda não. E claro, Capês, a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos de mais essa tragédia, de mais desse acidente aéreo aqui nos Estados Unidos. E eu volto ao longo da programação da Jovem Pan para a gente ir atualizando tudo, combinado? Muito obrigado, Eliseu Caetano, atualizando o acidente agora na Flórida. Olha, hoje o Linha de Frente vai ter um monte de assunto importante. Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energias, batendo cabeça com o ministro Fernando Haddad. Assinatura suficiente já para apresentar o projeto de anistia. Bolsonaro internado. Tem muito assunto, muita polêmica. Fica aí que é um rápido intervalo e voltamos já já. Linha de Frente.